Olá pessoal, me chamo Geilson Francis e você está no meu canal Geilson Francis, sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus Vinde e nesse minuto nós vamos iniciar mais uma aula de Escola Bíblica Dominical e nós vamos estudar nessa lição, a lição de número 5, a missão da Igreja de Cristo. A missão da Igreja de Cristo, é o primeiro trimestre de 2024, EBD adulto. E a revista que nós estamos estudando é essa aí, o Corpo de Cristo, né? E sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula de Escola Bíblica Dominical. O nosso texto áureo diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Verdade prática: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. A leitura bíblica em classe está em Marcos, capítulo de número 16, do versículo de número 14 até o versículo de número 20, melhor dizendo, né? Vamos lá. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se tomarem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e se impor a mão sobre os enfermos, os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém? E Atos capítulo 2, né, versículo 42 até o 47, diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então essa é a nossa leitura bíblica em classe. Agora nós vamos para a nossa introdução. Nesta lição, vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Veremos que a igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Assim ela cumpre a sua vocação de eleita, quando participa da grande comissão deixada pelo fundador, que é quem? Jesus Cristo, né? Podemos aqui ver Mateus capítulo de número 28, a partir do versículo 18 até o versículo de número 20, diz assim um texto bíblico: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse texto aqui, ele é conhecido como a comissão, a grande comissão, né? Deus comissionando a sua igreja para realizar missões. Nós temos um outro texto também que se encontra em Marcos capítulo 15. A gente leu, né? A leitura bíblica em classe foi essa leitura. Eu não vou ler esse texto novamente, né? Acabei de ler: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano alguns. Se impor a mão sobre os enfermos, os curarão. Né? Então, essa é a grande comissão da igreja. Então, gente, como consequência dessa realidade, veremos que a igreja é uma comunidade adoradora de comunhão. E, finalmente, é uma comunidade que exerce grande papel no presente século. Portanto, a Igreja de Cristo exerce uma grande missão neste mundo.
Vamos para o tópico de número 1, pregação e instrução, né? A igreja ela foi chamada para pregar e para instruir os seus discípulos, as pessoas que estão recebendo a Jesus como Salvador na medida em que a igreja ela vai pregando o evangelho. Então, o primeiro tópico é proclamando as boas novas. A igreja ela foi fundada por Cristo. Nós temos lá em Mateus capítulo 16, verso 18, né, a palavra do Senhor dizendo: olha, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, falando dele mesmo, né, sobre este fundamento chamado eu, Jesus, eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, como uma instituição, foi essa igreja, ela foi instituída como uma instituição para poder abençoar o mundo. Então, essa missão é exercida por meio da pregação do evangelho. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da salvação. Nós temos aí 1 Coríntios capítulo 21. Então, após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou seus discípulos a pregar o evangelho, como nós já fizemos a leitura, né? Ide por todo mundo, ide pregar o evangelho a toda criatura, tanto Mateus como também Marcos, né? Nós temos aí a grande comissão. Referindo-se a essa missão, Marcos usa o verbo grego kerissó, que é um verbo grego traduzido por pregar, proclamar. Então, o sentido é de um arauto que proclama algo. Esse verbo ele ocorre 61 vezes no Novo Testamento. É o termo usado para mostrar João o Batista pregando no deserto da Judéia e Jesus também, quando ele começou a pregar. Deixa eu ver se eu tenho esse texto aqui. Não, tenho esse texto aqui não. Tenho esse texto ainda aqui não, tá? Mas tudo bem. Vamos aqui voltar para o nosso tópico de número 2, né? O objeto da pregação. Outro termo muito usado e usado com frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja é evangelizo. Esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento e o seu sentido é de trazer boas novas. Então, pregar as boas novas. Então, nesse aspecto, o objeto das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. Qual é o objeto da pregação do evangelho? No evangelho, ele fala de quem? O evangelho fala da pregação de uma pessoa. Que pessoa é essa? Jesus Cristo. Então, nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Aí a gente pode vir aqui para o texto de Atos, capítulo de número 5, versículo de número 42, que diz assim o texto bíblico: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de número 42. Os discípulos não cessavam de ensinar, de discipular, de falar do amor de Deus e do evangelho e discipular as pessoas, né? Então essa era a missão e o trabalho da igreja no primeiro século, certo? Pregar a Jesus Cristo não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, mas proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar. Então, pregar a Jesus não é pregar uma coisa, é pregar ao mundo caído que Jesus ele está vivo, ele não morreu, ou melhor dizendo, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto aos céus, está à direita do Pai, foi o que nós lemos na leitura bíblica em classe. Então, Jesus está vivo e pronto para salvar aqueles que se arrependerem de seus pecados. Jesus ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, pregar a mensagem da cruz é anunciar o evangelho do reino de Deus revelado em Cristo. Atos 8:12 diz o seguinte, a pregar Filipe, quando estava em Samaria. Mas como crescem em Filipe, que eles pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Então essa foi a obra que Deus realizou através de Filipe, quando Filipe estava pregando lá em Samaria, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 12, ok? Vamos para o tópico de número 3, do ponto 1, pregação, instrução, discipulando os convertidos. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja, enquanto que discipular
é instruir os que já estão do lado de dentro. Então, nós pregamos para quem está lá fora, proclamamos para alguém e ensinamos e discipulamos as pessoas que estão dentro da igreja, ok? O verbo discipular, do grego mateteo, ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto que o substantivo discípulo ocorre 261 vezes. Então, o sentido é de alguém instruindo ou treinando em alguma coisa. O termo é usado, por exemplo, em Mateus capítulo 28, versículo de número 19, para designar a grande comissão. Ide e ensinai todas as nações, batizando em nome, ide e discipulai todas as nações, né? Ensinai, discipulai. Então, a igreja não é formada apenas por crentes. A igreja é formada por discípulos, pessoas que estão sendo discipuladas, ensinadas, né? Para poder continuar na firmeza, na pegada do evangelho, né? Para a fé aumentar, a fé crescer, a fé multiplicar. Então, alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser discípulo. Pode, óbvio, né? Porque o ideal é que os que estão de dentro sejam discípulos, né? Mas pode ser que essas pessoas não queiram papo com o discipulado, não queiram realmente aprender a palavra de Deus e nem seguir a Jesus Cristo. Então, a igreja não é formada apenas por crentes. A igreja é formada por discípulos. Este é alguém... Quem é o discípulo, né? Este é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outrem o que aprendeu e vive por meio de Jesus Cristo. Então, esse é o discípulo. Vamos agora para o próximo tópico de número 2, adoração e edificação. Uma comunidade adoradora. No contexto bíblico, a adoração significa dar glória a Deus, que é devida somente a Deus. Adoração só é para ser dado a Deus. O que é adoração? É tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. Jesus ele falou isso quando o diabo ele disse assim: olha, eu te dou todos os reinos do mundo se você prostrado me adorar. Isso o diabo falando na tentação de Jesus, Mateus capítulo de número 4. Jesus ele olhou para o diabo e disse: só ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. Então a adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Porém, gente, eu quero dizer para vocês, é óbvio que adoração não tem nada a ver que só com aquele momento de culto, de você levantar a mão, de fechar os olhos, se emocionar com o louvor, a pregação que está sendo pregada ali, enfim. É óbvio que não tem a ver apenas com isso, tá? Adoração também não tem a ver apenas com serviço, ou seja, trabalhar para o Senhor. Coloquei aqui, puxei uma setinha, coloquei aqui para vocês. Adoração também não é só prestar serviço a Deus. Por quê? Porque pode ser que as pessoas achem que adorar a Deus é você, por exemplo, fazer um trabalho para ele, algum trabalho na igreja, algum trabalho social, e aí você achar que você está com aquela atitude, né, está louvando, adorando a Deus com a sua vida, certo? Mas adorar a Deus não é apenas prestar um serviço a Deus, eu vou te dizer por quê. Porque quando você presta um serviço a Deus, você precisa saber qual é a motivação que essa pessoa tem ao estar prestando um serviço a Deus. Então você pode estar prestando um serviço maravilhoso, lindo, um serviço em que você está alcançando várias pessoas, mas qual é a intenção do seu coração? Muitas vezes pode ser que você está fazendo aquilo para você mesmo, você está fazendo aquilo para o seu ego, para você influenciar pessoas, para você ganhar o poder, né? Poder sobre as pessoas de influência. Então pode haver várias intenções por trás daquela pessoa que está prestando um serviço para Deus. E se você estiver prestando serviço a Deus e você estiver com a intenção do coração de adorar a si mesmo, de você se engrandecer com aquele trabalho que você está fazendo, é óbvio que você não estará adorando a Deus, você não estará adorando a Deus. Então, adorar a Deus tem a ver com a nossa maneira de ser, agir e viver. É viver a vida para Deus. Esse é o sentido do termo grego latreia, traduzido por adorar.
O apóstolo Paulo roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, gente, nós temos que entregar a nossa vida por inteiro, corpo, alma e espírito, né? Vocês entregam o vosso corpo vivo como sacrifício agradável a Deus. Então, você tem que entregar tudo. A palavra culto, nesse contexto, traduz o termo grego latreia, né? O sentido é de um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral. É viver totalmente para o Senhor. Vê se eu tenho esse texto bíblico aqui. Não vou ter não, tá? Não vou ter esse texto bíblico aqui não, mas daqui a pouco eu mostro para vocês. Vamos agora para o tópico de número 2. O ponto de número 2, uma comunidade edificadora. A igreja, ela foi formada para edificar pessoas, para poder fazer com que pessoas venham crescer. As pessoas venham crescer como pessoa, como ser humano, né? Não só financeiramente, mas enquanto pessoa mesmo, enquanto humano. Uma pessoa que era perversa, era ruim, violenta, agora não. Então a igreja tem esse poder, essa capacidade dada pelo Espírito Santo de modificar, transformar as pessoas pela renovação do seu entendimento. Então a igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. A palavra grega oikondomé, traduzida por edificar, é usada no sentido literal de construir um edifício e metaforicamente no sentido de crescimento espiritual, né? Então, no primeiro sentido, é usada por Jesus em referência à casa edificada sobre a rocha. Né? Esse primeiro sentido da palavra edificar, que é usada no sentido literal, né? De uma construção. Jesus ele usou quando ele diz assim, olha, bem-aventurado o homem que ouve as minhas palavras e pratica. Eu assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Está falando de uma construção, de uma edificação que é feita, né? Nele, em Jesus. Jesus como fundamento. E nós temos o segundo sentido, que é lá em Efésios capítulo 4, verso 12, que eu não sei se eu coloquei aqui, ó. Os dons ministeriais operam na igreja para edificação. Deixa eu só voltar aqui para mim poder complementar. Efésios capítulo 4, esse é o segundo sentido, né, da palavra edificar no Novo Testamento, Efésios capítulo 4, verso 12. Então, nessa última referência, o apóstolo Paulo diz que Deus pôs na igreja os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres para a edificação do corpo de Deus. Aí eu quero mostrar para você o texto bíblico, né, de Efésios capítulo 4, verso 12 ao 13, que diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, esse é o segundo sentido, né, de você edificar pessoas, uma edificação através de tantos dons ministeriais, como também dos dons espirituais, né? Eu quero aqui mostrar para você 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26, que diz assim, ó: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Então, faça-se tudo para a edificação. E 1 Coríntios capítulo 14, verso 3, assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, nós temos tanto os dons ministeriais que funcionam da igreja para edificar o corpo de Cristo, né? Para até que nós cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito, como também nós temos a palavra edificar aqui no sentido também nos dons ministeriais, nos dons espirituais, melhor dizendo, né? Os dons espirituais também servem para edificar o corpo de Cristo. Este, por exemplo, como eu falei, né? Mostrei o versículo, este é o exemplo também dos dons espirituais, que é trazer a edificação da igreja. Assim, quem fala em línguas em público sem interpretação edifica-se a si mesmo. Contudo, não edifica a igreja, que não entendeu o que se foi dito. Dessa forma, o apóstolo exorta os crentes a buscarem edificar os dons, buscarem os dons para poder haver edificação uns dos outros, porque não adianta nada você ter um dom que só vai edificar você mesmo. Então, a igreja, ela foi formada e é formada para haver edificação do corpo. E vamos agora para o terceiro tópico,
que é comunhão e socialização, a fé na esfera fraternal. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. Rapaz, sobre essa questão da comunhão, eu vou mostrar aqui alguns textos bíblicos muito importantes para que a gente possa aprender que a igreja precisa estar em comunhão. Tem aquelas pessoas que acham que podem cultuar Deus em casa, isolado, sem ninguém, assistindo um vídeo pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Acha que ali ela está sendo edificada e está participando do corpo de Cristo. Não, participar do corpo de Cristo precisa necessariamente que você esteja em comunhão com outras pessoas que estão comungando da mesma fé que você tem. Então a palavra grega, né, koinonia, é traduzida aqui como comunhão, e ela ocorre 19 vezes no Novo Testamento, e o seu sentido é literalmente de parceria, participação e comunhão espiritual. Como é que você vai ter parceria com alguém se você não sai de dentro de casa? Então, muitas pessoas que não querem se relacionar com outros, eles inventam essa desculpa. Não, eu estou adorando a Deus em casa, eu estou assistindo mensagens pelo YouTube, né, dos grandes pregadores, pastores, enfim. Mas são pessoas que, na verdade, não têm dificuldade de relacionamento. Pessoas que não querem se relacionar porque acham, porque acham que vão de alguma forma sofrer alguma coisa, vão ficar com raiva de alguém vai ficar com raiva dela, e aí querem evitar o relacionamento, que é exatamente para poder não passar por essa situação, só que é errado, né? Foi para isso que ficou o perdão, né? Jesus, ele deixou o perdão para que a gente possa perdoar as pessoas sem deixar de se relacionar com elas, porque quem deixa de se relacionar é porque tem problema consigo mesmo. Quem deixa de se relacionar é porque tem problema consigo mesmo. Se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão. Onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Não há, portanto, igreja onde seus membros vivem isolados e não mantêm comunhão uns com os outros. Vou mostrar aqui o texto bíblico que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1, que diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Estavam fazendo o quê? Estavam em comunhão, esperando, aguardando a descida do Espírito Santo. Nós temos também Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 até o versículo de número 44, que diz assim o texto bíblico: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles viviam em comunhão, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Todos eles tinham temor, e muitas maravilhas mesmo se fazia no meio do povo. 1 João capítulo 1, verso 7 diz assim: mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então nós precisamos, gente, andar em comunhão uns com os outros, né? Participando da partilha, do partir do pão, da comunhão, né? Para poder, quando a gente está em comunhão, a gente tem possibilidade de ajudar as pessoas em suas necessidades. E é isso que engrandece a palavra de Deus, e é isso que mostra que você realmente tem um relacionamento sério com Deus. É quando você tem capacidade de se relacionar com o outro. Comunhão e socialização, ponto 2, unidade e fraternidade. A igreja no Novo Testamento se expressa por meio da unidade e fraternidade entre seus membros. Jesus orou pela união fraterna de seus discípulos. Nós vemos aqui, por exemplo, em 1 João capítulo 1, verso 3, diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos comunicamos ou anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Nós temos comunhão uns com os outros. Nós temos comunhão. Se a gente tiver comunhão uns com os outros, teremos comunhão com o Pai. E se nós temos comunhão com o Pai, é óbvio que primeiramente temos comunhão com o Filho. Nós temos também João capítulo 17, verso 21, que diz o seguinte: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha aí, ó, ele condicionou
o fato das pessoas crerem que Jesus foi enviado por Deus, ele condicionou ao fato da igreja ser um. As pessoas serem um em Jesus, assim como Jesus ele é um no Pai, né? Que eles possam ser um em nós. Para quê? Para que o mundo creia que Jesus foi enviado pelo Pai, enviado por Jesus. Veja aí a importância da unidade, da união, da comunhão fraterna, né? A unidade e a fraternidade dos irmãos no seio da igreja, gente. Então, um dos grandes males da igreja odierna está justamente na quebra da comunhão cristã, o que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo. Devemos, portanto, nos esforçar para manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. Temos que nos esforçar. É fácil? Não, porque nós estamos falando de seres humanos caídos, pecadores, pessoas cheias de que têm a sua personalidade, cheios de tanta coisa, né? Criação, personalidade, formação psíquica, traumas, né? Tanta coisa que nós carregamos dentro de nós. Aí essas pessoas com toda a sua singularidade vão se relacionar. É óbvio que vai haver algum desentendimento em algum momento, mas precisamos manter o relacionamento e principalmente manter o perdão e perdoar e ser perdoado para que o relacionamento ele perdure, continue e a unidade de Cristo ele permaneça na igreja, né? E a comunhão, para que todos reconheçam que Jesus, de fato, foi enviado por Deus. Então, nós devemos nos esforçar para manter essa comunhão. Quero mostrar alguns textos bíblicos também, né? Mostrando isso, que nós devemos nos esforçar para manter a comunhão uns com os outros. Nós temos Hebreus capítulo 13, verso 16, que diz o seguinte: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Olha, beneficência e comunicação, se comunicar, dialogar uns com os outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Nós temos também Romanos capítulo 12, verso 18 e 19, que diz assim: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Não vos vingueis a vós mesmos, ou seja, vocês não precisam se vingar, mas se estiver no seu alcance, se estiver dentro da sua possibilidade, tende paz com todos os homens. Esse é o texto bíblico, né, que mostra que nós precisamos nos esforçar para manter a comunhão. Precisamos nos esforçar, que estamos tratando de pessoas pecadoras, tá? Nós somos pecadores. Vamos para o tópico de número 3, já estamos quase concluindo, né? A comunhão e socialização, a fé na esfera social. Isso aqui é importantíssimo, gente. Eu acho que o principal tópico, eu gosto de falar sobre esse assunto. Eu gosto de falar de socialização, de você ajudar o necessitado, o pobre, a viúva, porque para mim isso é uma das principais tarefas do evangelho e daquelas pessoas que realmente foram alcançadas por Jesus Cristo, é ajudar as pessoas que precisam, são pobres. E é isso que nós vamos tratar agora. A fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública. Ela tem o seu lado social. Se por um lado o substantivo grego koinonia significa comunhão, por outro lado o verbo grego koinoneo possui também um sentido de ajuda contributiva e partilha. Ou seja, ajuda contributiva, você contribuir com aquelas pessoas que não precisam, que estão necessitadas, e partilhar daquilo que você tem com essas pessoas. É usada por Paulo nesse sentido em Romanos capítulo 12, verso 13. Deixa eu mostrar para vocês esse texto. Romanos 12, verso 13. Ó. Comunicai ao santo as suas necessidades, segui a hospitalidade. Esse é o texto, né? Romanos 12, 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Então, comunique-se com os santos, com as pessoas que estão precisando e ajude essas pessoas nas suas necessidades. É usada por Paulo, né, como a gente já leu, Romanos capítulo 12, verso 13. O sentido nesse texto é de socorrer os pobres em suas necessidades. O apóstolo Paulo elogia os filipenses por serem conscientes da dimensão social do evangelho. Quero mostrar também esse texto. Diz assim, Filipenses capítulo 4, verso 15 ao 17. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito de dar e a receber, senão vós somente,
Porque também uma vez e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, procure dinheiro ser mantido por vocês, mas procuro fruto que cresça para a vossa conta. Porque a manifestação da solidariedade, quando você ajuda o necessitado, a generosidade, manifesta o amor de Deus que há em nosso coração. Então, se você tem um coração pronto para ajudar, é porque você tem um amor de Deus derramado no seu coração, tá? Então, gente, não se trata apenas de matar a fome do pobre, deixando os vazios de Deus. É exercício da fé cristã na sua integralidade. A igreja, portanto, não pode exercer a sua fé da maneira bíblica, esquecendo dos mais carentes ou dos mais pobres. Não pode esquecer, né? Jesus, ele ressaltou isso. Jesus, ele falou sobre isso. Eu quero mostrar para vocês em Mateus capítulo 25, 35, 36, diz assim um texto bíblico: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, adoeci e foste me visitar, estive na prisão e foste me ver. Então, temos que ajudar os necessitados, né? Que modelo de igreja somos quando poucos têm muito e muitos têm poucos? O apóstolo exorta a igreja para atentar para esse fato, né? Quero mostrar mais alguns textos bíblicos, muito importantes para poder a gente meditar sobre essas questões de você ajudar o necessitado, principalmente aquelas pessoas que estão dentro da igreja, né? Então, nós temos, por exemplo, Tiago capítulo 5, versos 5 ao 8, melhor dizendo, Tiago capítulo 2, versos 5 ao 8, diz assim: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos, né? Que Tiago está falando. Porventura vocês não são oprimidos pelos ricos e não vos arrastam para os tribunais? Porventura não blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme as escrituras, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Ele está aqui reclamando, né, daquelas pessoas que têm dinheiro, são ricas, que arrastam os pobres para os tribunais e que maltratam os pobres. Ele está exortando e desafiando essas pessoas a cumprirem o que está escrito nas escrituras: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E se você fizer isso, ele diz, bem fazeis, né? Você faz muito bem isso. Nós temos um outro texto, eu quero mostrar para vocês, né, já para concluir, sobre a religião pura. Tiago, ele fala no capítulo 1, verso 27, sobre a religião pura. Tiago, capítulo 1, verso 27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Nós temos um outro texto bíblico de 1 João capítulo 3, versos 17 e 20, que diz assim: quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar suas entranhas, ou seja, se você não fizer nada por ele, você tem dinheiro, você é rico, você tem o suficiente, e você não fizer nada por aquele teu irmão que está precisando, necessitado, aí ele pergunta, como estará nele o amor de Deus? Aí ele continua exortando, né? Versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Tiago, ele diz o seguinte, eu acho muito interessante: mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei as minhas obras, a minha fé através das minhas obras, né? Eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. Então, fé e obras não andam separados, jamais. Há separação entre fé e obras. O problema é que a gente só quer ter fé, mas a gente, na hora de praticar as obras, temos dificuldades, né? Porque realmente o nosso coração ainda não foi aperfeiçoado da melhor maneira possível. Vamos ver aqui se tem mais algum slide. Tem Tiago capítulo 2, versos 15 e 16. Temos que ajudar os necessitados. E se os irmãos e as irmãs estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí?
né? Ele faz a pergunta: que proveito virá se você disser, não, peraí, eu já orei por ti, irmão, vou orar por você. E a pessoa está necessitada de pão, está precisando comer, e você não dá um prato de comida, você não faz nada. Então, o que proveito tem disso? Que fé é essa? Que religião é essa, né? Que prática cristã é essa que nós estamos praticando? Isso não é cristianismo, isso não é ensinado pelo Evangelho, não é ensinado por Jesus, tá? Então, nós vamos aqui para a nossa conclusão. Nós vamos agora terminar, né, a nossa lição. A lição de número 5 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Diz assim, ó: vimos que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na Terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz em sua sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Como luz, ela resplandecerá nas trevas que cobrem o mundo sem Deus, ao mostrar Jesus Cristo. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores, a igreja cumpre a missão para a qual foi chamada. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão da igreja. Então, desde já eu quero agradecer a todos que até agora ficaram ouvindo esta aula, aprendendo, vendo os versículos bíblicos, o que o Evangelho fala a respeito da ajuda dos necessitados, o que o Evangelho fala a respeito da adoração, a respeito do fazer discípulos, de se tornar discípulos, da edificação que a igreja provoca através tanto dos dons espirituais como através dos dons ministeriais, certo? Então, o que fica aqui dessa lição para nós é essa parte final, né, que eu quero chamar mais importante para vocês, é que nós precisamos atender aos pobres, às viúvas, assim como Tiago falou, né, sobre a religião pura, precisamos atender os necessitados, porque só iremos realmente resplandecer a luz do Evangelho se nós tivermos o amor no coração e atender aquelas pessoas que estão precisando. Se nós praticamos, temos obras, então significa dizer que nós temos fé. Se nós só falamos que temos fé, mas nós não temos obras, nós não praticamos as obras, isso significa que a nossa fé é vã, tá? Então, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família e até a próxima aula, se Deus quiser.